Olá! Ontem, dia 12 de setembro de 2018, o STF concluiu o julgamento do recurso extraordinário 888.815, que trata sobre a educação domiciliar, também conhecida como homeschooling. O relator do recurso, o ministro Barroso, já havia votado na semana passada, e ele entendeu que a educação domiciliar é constitucional, é um direito das famílias, é um direito das crianças e dos adolescentes que são educados em casa por suas famílias, e até que o Congresso Nacional editasse uma lei sobre o assunto poderia ser regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal. E ele propôs uma regulamentação mínima pelo STF. Esse foi o voto do ministro Barroso, e sobre esse voto eu gravei um vídeo específico aqui no canal. A proposta do ministro Barroso tinha problemas? Tinha problemas. Um dos problemas, inclusive para as famílias e até mesmo para o Estado, e alguns ministros tocaram nesse ponto ontem no julgamento, um dos problemas era essa proposta de regulamentação. Mas, no final das contas, também não foi a tese do ministro Barroso que prevaleceu. É engraçado, quando o STF quer fazer ativismo judicial, quer decidir contra o que está escrito na Constituição, eles decidem. Quando é conveniente, eles fazem. Quando não é conveniente, eles não fazem. Mas tudo bem. Eu não vou falar sobre isso, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem técnico, explicando como aconteceu, como sucedeu o julgamento. Tá? Eu vou começar a falar sobre libertarianismo realmente de forma mais acentuada na sequência dos vídeos aqui do canal. Mas esse vídeo vai ser um vídeo técnico. A tese do ministro Barroso não prevaleceu e o julgamento terminou 8-2 pela negativa de provimento do recurso. Na verdade, 8-1, porque 8 negaram provimento, o ministro Barroso dava provimento por entender que era um direito das famílias, e o ministro Fachin dava parcial provimento ao recurso. Eu preciso lembrar que nós estamos falando de um mandado de segurança. Tá? Na origem era um mandado de segurança, teve apelação, teve recurso extraordinário ao Supremo. E o mandado de segurança, então, questionava o direito líquido e certo de uma menor de ser educada em casa e não ser submetida à matrícula forçada na rede municipal de Canela, no Rio Grande do Sul. Tá? Isso é muito importante, entender qual era o objeto da ação. Era um mandado de segurança defendendo um direito líquido e certo. Depois do ministro Barroso, votou o ministro Alexandre de Moraes, que divergiu dele. Mas antes de falar do voto do ministro Alexandre de Moraes, que compôs a maioria dos 8, negando provimento ao recurso, eu vou falar sobre o voto do ministro Fachin, porque o ministro Fachin também entendeu que a educação domiciliar era um direito das famílias, é constitucional e é um direito subjetivo, um direito das famílias, um direito das crianças e dos adolescentes, mas diferentemente do ministro Barroso, o ministro Fachin entendeu que o STF não poderia regulamentar a situação. Então, o ministro Fachin propôs uma técnica de julgamento chamada de apelo ao legislador. O STF, então, julgaria constitucional a educação domiciliar, reconheceria a falta de lei regulamentando e enviaria um ofício ao Congresso Nacional, determinando que o Congresso Nacional regulamentasse a prática no prazo de 1 ano. Mas essa também não foi a tese que prevaleceu. Mas veja, tem uma diferença. O ministro Barroso dava provimento ao recurso e o ministro Fachin dava provimento parcial ao recurso. Por quê? Porque um entendia que é direito e que o STF poderia inclusive regulamentar a prática, o ministro Barroso, e o outro, o ministro Fachin, entendia que é direito das famílias e o STF não poderia regulamentar a prática, deveria solicitar ao Congresso Nacional que regulamentasse. Bom, mas o voto condutor, o voto que prevaleceu, na média também, porque a gente vai ver que dentro dessa maioria houve também uma certa divergência. O voto que prevaleceu foi o voto do segundo ministro a votar, o ministro Alexandre de Moraes. Em resumo, o ministro Alexandre entendeu que o homeschooling não é inconstitucional, mas o homeschooling precisa de regulamentação. Então, o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes, ele elencou 4 práticas, 4 tipos de homeschooling, desde o unschooling completo, o unschooling mitigado, até o homeschooling puro, que não teria nenhuma interferência do Estado, né? Unschooling sem disciplina, homeschooling com disciplina, com cronograma, mas homeschooling puro, sem interferência do Estado, e por fim, essa única modalidade que o ministro Alexandre entendeu
constitucional, o homeschooling utilitarista. E sobre utilitarismo eu também postei um vídeo recentemente aqui no canal, tá? Ou seja, a família teria sim o direito de educar os seus filhos em casa, mas a família não poderia excluir o Estado desse processo. E porque o Estado não poderia ser excluído desse processo, então, segundo o ministro Alexandre de Moraes, esse direito não poderia ser exercido se não houvesse lei. E aqui o ministro Barroso insistiu várias vezes que ele entende que é um direito e que o direito não pode deixar de ser exercido na falta de lei. E o ministro Barroso está certo, viu, do ponto de vista de direito constitucional, de teoria dos direitos fundamentais. O STF foi na contramão de tudo que eles já vinham decidindo. O julgamento foi uma palhaçada, foi um teatro, tá? Mas eu não vou falar sobre, não vou fazer essa crítica aqui, vou me ater ao aspecto técnico descritivo do julgamento. Então, foi essa tese do ministro Alexandre de Moraes que prevaleceu na maioria dentro da maioria. Ou seja, o homeschooling não ofende a Constituição, mas ele precisa de regulamentação legislativa. E aqui, antes de eu prosseguir na análise do julgamento, é importante eu reforçar que, na origem, o caso é um mandado de segurança. Ou seja, o que estava se afirmando na ação é o direito líquido e certo da criança não ser submetida à matrícula e à frequência obrigatória na escola para ser educada em casa pela sua família, pelos seus pais, ou por tutores, professores particulares contratados, enfim. Agora, então exatamente por isso, porque era um mandado de segurança questionando direito líquido e certo, que o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que não havia esse direito líquido e certo, porque a legislação exige matrícula. E, muito interessantemente, o STF, o guardião da Constituição, deixou a análise constitucional preponderantemente de lado e se ateve exclusivamente à legislação infraconstitucional, ao artigo 6º da LDB, ao artigo 55 do ECA, que exigem matrícula obrigatória na rede de ensino. Assim votaram, então, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, as ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli e o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, inclusive, mencionou a existência do projeto de lei 3179 de 2012, dizendo, olha, essa matéria está para ser apreciada pelo Congresso Nacional e quando ela for apreciada, então vamos ter regulamentação. E já vou falar dos ministros que afirmaram categoricamente que o homeschooling seria inconstitucional. E diante dessa afirmação de que o homeschooling seria inconstitucional, o ministro Marco Aurélio até disse o seguinte, olha, calma, vamos esperar a lei ser aprovada, vamos esperar esse assunto chegar no Supremo por ação direta de inconstitucionalidade, e aí a gente afirma algo sobre, aí a gente decide a constitucionalidade dessa lei ou dessa prática. Então, realmente, o foco do STF não foi dizer que o homeschooling é inconstitucional. Bom, faça as contas aí comigo. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Temos 5. A maioria que entendeu que o homeschooling não seria inconstitucional, mas que precisaria de regulamentação, foi de 6. Ainda tem o ministro Gilmar Mendes. O voto do ministro Gilmar Mendes foi uma confusão, tá? Foi bem sem pé nem cabeça. Ele chegou a falar que se o homeschooling fosse legislado de forma experimental, ele entende que não haveria problema, mas ele foi bem coletivista no seu voto, tá? Apesar da confusão do voto do Gilmar Mendes, ele acabou então se associando a essa maioria que entendeu que não é inconstitucional, mas não tem lei, e por isso não tem direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, e por isso o recurso extraordinário teve provimento negado. Mas uma coisa importante dá para tirar do voto do ministro Gilmar Mendes. Ele afirmou expressamente que, bom, mas também não é o caso de dizer que as famílias que estão praticando homeschooling estão praticando abandono intelectual, o crime do artigo 246 do Código Penal. Alguma coisa daquele monte de confusão do voto do Gilmar Mendes pelo menos se salvou. Como eu mencionei, a maioria que negou provimento ao recurso foi de 8 ministros. E 6 adotando essa tese de que o homeschooling não é necessariamente inconstitucional, não ofende a Constituição, ou não é necessariamente inconstitucional, né? Como decidiu, por exemplo, o ministro Marco Aurélio. Então, o fundamento da decisão não era que o homeschooling ofendia a Constituição, mas o fundamento da decisão era que não havia lei ou não há lei para regulamentar a prática. E desculpa se eu estou reforçando isso, mas é que
É um aspecto muito técnico, as pessoas se confundem, e a imprensa já está noticiando aí que o STF decidiu que o homeschooling é inconstitucional. E isso não é verdade, o STF não decidiu isso. Tá? Os únicos 2 ministros que afirmaram expressamente, categoricamente, que entendiam que o homeschooling é inconstitucional foram o ministro Luiz Fux e o ministro Lewandowski. Tá? O voto do ministro Fux, o voto dos 2, na verdade, tá? É um show de marxismo cultural e de coletivismo e de mutilação da liberdade individual. Mas do voto do ministro Luiz Fux a gente retira algumas pérolas. Por exemplo, que o bullying tem aspectos positivos. E ainda, o Luiz Fux citou um suposto filósofo espanhol para dizer que a missão da educação é preservar os filhos dos seus pais. Olha, se isso não faz ferver a cabeça de qualquer um, eu não sei o que faz, tá? Mas então, com esse show de marxismo cultural, com esse show de, desculpa, imbecilidade, eu falei que eu não ia fazer a análise crítica, mas já estou fazendo, né? Com esse show de imbecilidade, os únicos que disseram que o homeschooling é inconstitucional de forma categórica foram o Luiz Fux e o Ricardo Lewandowski. Bom, faça as contas aí, por favor, 8-2, são 10 ministros, né? Faltou um, são 11 no Supremo. O ministro Celso de Mello estava ausente à sessão. Então, no final do julgamento, a ministra Carmen Lúcia proclamou o resultado. O Supremo Tribunal Federal negou o provimento ao recurso extraordinário por entender que não havia direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. A decisão foi boa? Não, foi horrível. A decisão foi perfeita? Longe disso. Tem vários pontos que precisam ser esclarecidos ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso eu acho que cabem embargos de declaração. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal abandonou a Constituição e passou a tratar de legislação infraconstitucional. Será que era o caso dele fazer isso? Porque ele estava fazendo isso num recurso extraordinário com repercussão geral. Será que esse raciocínio que o STF desenvolveu não retira a repercussão geral do caso? Ou seja, eles reconheceram a repercussão geral lá atrás, mas esse julgamento, esse fundamento, não faz que o caso não seja um caso sem repercussão geral e que por isso ele não forme um precedente. Isso é uma matéria que pode ser objeto de embargos de declaração. Outra coisa que poderia ser, ou que necessitaria ser esclarecida pelo Supremo em embargos de declaração também, é como ficam aquelas famílias que estão sendo processadas, aqueles pais que estão sendo processados e que tiveram os seus processos suspensos por causa da decisão de sobrestamento, da decisão do ministro Barroso lá em 2016, que determinou que esses processos fossem suspensos. Eu acho que o STF precisa se manifestar sobre isso. E se ele não retirar a repercussão geral do caso, porque daí a decisão do Supremo não vai ter nenhuma influência sobre esses outros casos concretos, mas se o Supremo não retirar a repercussão geral do caso, ele vai precisar pelo menos modular os efeitos da decisão para tratar desses processos que estavam em curso, que foram suspensos com o reconhecimento da repercussão geral. Isso é necessário que o Supremo faça. É necessário que se dê segurança jurídica a essas pessoas que estavam sendo processadas e o Supremo não pode se furtar, não pode deixar de fazer isso. Isso, a meu ver, é matéria para embargos de declaração. Então, é possível que o assunto ainda dê pano para manga no STF. É possível que o STF volte a tratar da questão em embargos de declaração. Pelo menos para explicitar essa questão aí da modulação dos efeitos, como ficam aqueles casos que foram suspensos. Mas também é possível que embargos de declaração que sejam bem manejados, né, bem redigidos, o Supremo inclusive trate sobre a própria questão da repercussão geral do assunto. Isso foi cogitado pelo ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli não apresentou essa proposta, mas ele cogitou. E o ministro Barroso, inclusive, se mostrou favorável a essa possibilidade. Quem sabe se o STF não faz isso em embargo de declaração. Em resumo, o assunto ainda pode dar pano para manga no Supremo Tribunal Federal. E o assunto ainda vai dar pano para manga aqui no Direito Sem Juridiquês. Eu tenho deixado um pouco de lado, não tenho falado muito sobre libertarianismo aqui no canal, mas motivado por essa decisão e pela indignação que essa decisão causou em mim, por esse discurso coletivista, totalitário, marxista, de marxismo cultural, né,
paternalista, intervencionista, anti-liberdade, por causa da revolta pessoal diante dessa decisão. Eu vou falar aqui na sequência, nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou falar sobre desobediência civil, eu vou falar sobre a visão libertária a respeito da educação obrigatória e vou falar também sobre a visão libertária a respeito do controle de constitucionalidade. O que é essa farsa, esse teatro que essas 11 pessoas fazem lá no STF dia após dia. Tá? Deixa eu respirar, deixa eu me acalmar. Para as famílias que fazem educação domiciliar, o meu conselho é: permaneçam à margem do sistema. Continuem, não parem. A ANED vai trabalhar na regulamentação legislativa, mas as famílias que fazem educação domiciliar não parem e permaneçam à margem do sistema. Para as famílias que fazem educação domiciliar, então, o meu conselho é esse. E para o STF, as minhas palavras são: Don't tread on me. Aqui na descrição, link para a notícia da página do STF, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem está tentando entender o que aconteceu ontem. Não se esqueça também de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, meu forte abraço para as famílias educadoras, minha solidariedade a elas e meu conselho: não deixem de fazer aquilo que vocês entendem que é correto. Um forte abraço e até a próxima.